Vamos trazer já o Bruno Corano para essa conversa. Vamos então falar com ele a respeito desse tema e dos números que vieram dos Estados Unidos nesta manhã. Bruno, uma boa tarde para você, obrigado por estar aqui com a gente. Olá, boa tarde, obrigado por me convidar. É isso, estamos aqui o pessoal chamando aí no mercado de super quarta da inflação, porque os dois dados vieram juntos, houve essa coincidência aí na divulgação, e a gente vendo aí, portanto, o mercado de trabalho ainda aquecido. E uma sequência de mau humor nas bolsas, justamente por conta dessa informação, e o adiamento ou até mesmo uma nova estimativa quanto ao número de cortes na economia americana. Como você está vendo esses últimos dados e como eles se complementam com aquela tendência, inclusive, que a gente já tinha falado outras vezes aqui no nosso Top News? Já não é de agora que, na minha percepção, a gente está num modelo de inflação resistente, semelhante aos anos 90. E por mais que muito lentamente venha convergindo para a meta, esse muito lentamente pode literalmente levar anos ou pode até estagnar, que foi o que aconteceu nos anos 90. A inflação não era alta, mas ela era persistente, às vezes ela baixava um pouco, subia um pouquinho, e enquanto não veio uma crise, ela não cedeu. Eu acho que a combinação dos fatores, fruto da pandemia, dos incentivos, do auxílio, a gente definitivamente chegou num cenário muito semelhante. Os números, às vezes, são um pouquinho favoráveis, ou às vezes um pouco desfavoráveis. O CPI de hoje veio acima do esperado, mas não é uma variação brutal, não é que a gente está passando a ter um risco de inflação novamente, mas é a decepção de saber que não está cedendo. Então, eu não vejo outra alternativa que não manter os juros no mesmo patamar. Essa ansiedade ou irracionalidade do mercado e de alguns agentes de que já chegaram por um momento a imaginar que março teria algum tipo de redução, era totalmente real, e agora está ficando mais claro que, assim, com sorte no fim do ano, mas talvez nem no fim do ano, né? Já tem alguns presidentes porque são 12 entidades federativas aqui nos Estados Unidos que compõem o Fed. O Nova York sempre vota, o resto eles fazem uma rotação, né? Já existem presidentes falando que eles já estão apostando que talvez esse ano nem dê para baixar juros. E se der, vai ser um aceno, né? Porque 0,25, e se tiver um corte só, é só para dizer que não teve, porque não tem impacto concreto isso, né? É muito só para inglês ver, né? O Bruno, muito boa tarde. Prazer falar contigo. Olhando aqui por um ângulo do mercado de capitais, né, para o S&P 500, para a Bolsa Americana, olhando para 2023, né, a gente teve o mesmo patamar de juros, né, ficou alto o ano todo, não teve alteração, mas a economia foi muito bem, né, então pegar um pouco desses dois fatores, né, de uma forma bem simplista, e olhando para o desempenho do S&P 500, talvez o investidor prefira muito mais. Mesmo que os juros estejam altos, mas as empresas estão indo bem, as empresas estão indo bem, mesmo no cenário de juros altos, a Bolsa subiu mais de 20% o ano passado, né? Mas eu queria entender um pouco, você que respira a barriga no balcão, como é que os empresários entendem essa relação, né? É também para eles, assim, mesmo que as taxas de juros estejam altas, mas o meu negócio continua indo bem, como é que está essa sensação da atividade econômica? Ou seja, o empresariado, né, aceitam juros mais altos, mas a economia dando surpresas positivas, a gente viu no payroll. Inflação também não deixa de ser um pouco disso, né, tem um efeito externo, interno, mas mostra também que a economia continua aquecida. Como é que esse balanço, né, na percepção da confiança do empresário, do consumidor, tendo essas duas relações de economia forte, mesmo com juros ainda altos, né? Como é que você pesa na decisão de consumo e de investimento, né, do empresário aí norte-americano? Bom, primeiro,
comentando o que você falou no início, que é o fato dos ativos estarem indo bem, né? É importante separar que os índices subiram muito, mas existem classes de ativos que foram corrigidos ao longo dos últimos 2 anos. Então, como as Big Techs interferem pesado no índice e elas voaram e o índice subiu, nem tudo foi um mar de rosas, o que é bom, porque algumas empresas estavam hipervalorizadas e essa correção ser gradativa, gradual, é melhor do que a gente ter um colapso, alguma queda brusca e que assuste o mercado inteiro. Então, nesse sentido, nem tudo na Bolsa está caro, nem tudo está barato, nem tudo está indo bem, nem tudo está indo mal. Não que seja sempre... Talvez esse meu comentário, o telespectador pense, não, mas isso é lógico, é sempre assim. Mas é que, em particular, a gente viu muitas empresas sofrerem correções bem significativas. Praticamente quase tudo que não é tech sofreu uma correção bem grande, o que sem as techs seria uma recessão no mercado acionário. Falando do empresariado americano, e eu tenho contato aqui, uma amizade pessoal com executivos do SBA, que seria o Sebrae, é um pouco mais amplo que o Sebrae, mas só para dar uma ideia, né, do que é essa entidade. Basicamente, o empresário americano não gosta de operar com juros altos. Ele não sabe, ele fica desconfortável, ele onera o processo, porque ele está acostumado a se subsidiar com um capital quase a custo zero. Então, imagina que você tem uma hamburgueria e você quer montar uma segunda. E aí, para comprar todos os equipamentos, balcão, fritadeira, chapa, etc., vai sair $200 mil. Antes ele captava esse dinheiro, se muito, por 3% ao ano. E agora esse tem um custo muito maior. Então, isso inibe que ele continue num processo de expansão. Então, isso impacta a motivação, a disposição dos empresários. E eu diria que em todas as esferas isso se aplica ao menor, ao médio e ao maior. Mas ainda isso não foi sentido, infelizmente. Sentido, eu digo, a economia é tão pujante que ela segue persistindo, como você mesmo falou, o emprego continua em alta, mas em algum momento esses dados vão interferir nos indicadores. Só que o efeito de juros para frear uma grande economia é um efeito muito retardado. É como frear uma grande locomotiva, muito pesada. Então, ou é um choque, porque está descarrilhando e saiu do trilho e é um acidente, ou para desacelerar numa boa, sem trauma, demora. A gente tem visto, né, que nada tem acontecido. Mas, respondendo sua pergunta, o empresário americano não gosta e acaba postergando todo tipo de investimento e expansão. Ô Bruno, e para falar de um outro tema com você também, a respeito do ouro, né? A gente também está vendo uma procura grande ao metal, uma valorização novamente de recordes, inclusive, topos históricos novamente do ouro. A que motivo você atribui essa busca, digamos assim, mais conservadora agora em relação aos investimentos? O primeiro motivo, e eu vou querer até também escutar o Saravalli, do ponto de vista econômico-científico, o ouro ele está sofrendo uma correção para recuperar seu valor. Porque teoricamente, o que é o ouro? Né? É um ativo que consegue transportar, manter seu valor ao longo do tempo. É isso que ele se mostrou nesse mais de um século. E com o processo inflacionário dos últimos anos, era natural que o ouro sofresse uma correção, não diferente do que quem tem um apartamento. Imóveis, ouro, ações e negócios tendem a ser as únicas coisas que sobrevivem à inflação. Então, ele está majoritariamente correndo atrás do que ele tinha ficado defasado frente ao valor das moedas. Soma-se a isso, e até teve uma declaração do Diamond, do JP Morgan,
de que tem uma certa instabilidade geopolítica, uma certa movimentação de alguns bancos centrais comprando ouro. Essa combinação de pequenos movimentos incentivou o preço a subir um pouco mais ou um pouco mais rápido do que se esperava. Ele bateu o topo histórico, mas não é porque o ouro é o investimento do momento ou passou a ser diferenciado ou ter mais relevância. Só porque é normal, daqui 10 anos, o ouro vai estar batendo o topo histórico. A ideia é que ele sempre suba, já que a moeda, eu vou falar do dólar, né? O dólar nunca foi desvalorizado, nunca cortou zeros, desde sua criação. Diferente da moeda no Brasil, que a gente passava por cortar zeros e tudo mais, o dólar é o mesmo de sempre. Eu vou tomar cuidado aqui com o que eu vou dizer, mas há 60 anos atrás você comprava com $1 uma cesta de produtos e hoje você precisa de $10, mas é a mesma moeda. Então, natural que o ouro, como ele tem em algum grau uma equiparidade no sentido de que ouro e dólar, se a gente puxa uma trajetória, eles têm caminhado juntos ao longo das últimas décadas, ele está só sofrendo essa correção. Mas o que saiu na mídia, uma pessoa que não é especialista vai dizer o seguinte: como é que eu estou fora dessa? Eu tenho que comprar ouro amanhã. Boa. Até a gente acabou de chegar uma reportagem aqui, né? Tá vendo aqui na Market Insider, né? Sim. É Business Insider, né? Desculpa, Market Insider acho que é a coluna. Falando uma projeção do Bank of America, né? Do Merrill Lynch. Deve ter sido o relatório de hoje, eu não cheguei a ler, mas falando que poderia chegar a $3.000 o ouro até 2025. E aí, a minha opinião não é tão técnica assim, Bruno. A minha opinião é mais simplista, mas eu acho que a gente está vivendo num mundo, e grande parte, acho que o estopim talvez tenha sido o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, que a gente não sabe como lidar com a informação, a reação da Rússia, a reação da China, a reação dos Estados Unidos, a reação da própria ONU, né? Enfim, o OTAN, enfim, todos esses órgãos. E acho que a gente está entrando no mundo desse nearshore americano. Por que fazer isso? Por que fazer isso nesse momento, né? E eu digo que é um mundo que a gente está vivendo de desglobalização para os economistas, né? De uma forma mais técnica, e eu chamo de que é um mundo de ninguém confia em ninguém, né? Eu acho que a gente está criando esse mundo. Nesse mundo de ninguém confia em ninguém, você vai falar, pô, o ouro vai estar lá, e daqui a 5 anos vai estar lá também, e daqui a 100 anos também vai ser a mesma barra de ouro, né? Então, um dos poucos ativos que a gente consegue confiar e de fato uma reserva de valor, por exemplo, eu sou contra, mas tem todo o questionamento do dólar. Você pode ficar discutindo o dólar com várias horas com seus amigos economistas, vai chegar à conclusão. Agora, o ouro não tem discussão, né? O ouro é ouro, está lá, é escasso, tem o seu valor, tem a sua utilidade. Então, eu brinco assim que menos economês, a minha discussão a minha explicação é um mundo cada vez mais de que ninguém confia em ninguém. E aí você não sabe quem que é seu amigo, seu inimigo, né? Qual que é a relação entre Estados Unidos e China? Como é que vai ser depois, se for o Trump ou se não for? Como é que é a relação entre Rússia e Ucrânia? Enfim, acho que é um pouco... Essa é a minha opinião. Então, a minha opinião é mais simples possível. E aí, na dúvida, você vai lá, Singapura. Singapura, onde é que está dentro desse contexto? Não sei. Eu vou comprar ouro, né? Você vê, é um dos países que está mais aumentando sua reserva de ouro. É um pouco da minha explicação tão simplista quanto, né? Mais um pouco mais de contexto, né? Do cenário que a gente está vivendo globalmente, né? Não sei se respondeu, Bruno, a sua pergunta, se concorda. Ô, Bruno, obrigado, viu? Obrigado pela sua participação aqui. Obrigado pela sua participação aqui. Quarta-feira que vem a gente espera você novamente. E domingo tem Manhattan Connection às 10 da noite na BMC.